A Igreja Cristã Luz do Mundo, que se arroga a ter por Pastor Supremo Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Luz da Luz e Deus de Deus, gerado não criado, consubstancial ao Pai, que existe antes de todos os séculos, aquele que falou pela boca e consciência dos profetas maiores e menores, e que os fiéis dessa igreja acreditam com fé inabalável que este mesmo Cristo luminoso fala hoje pela boca do seu servo José Julino Kalupeteca. José Julino Kalupeteca nasceu no Monte Sume, onde casou e constituiu sua família, que antes de sua prisão e condenação de 28 anos de cadeia, liderou de forma carismática, exemplar e humilde trabalhador na cena campestre de família humilde, toda pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim, José Julino Kalupeteca era Adventista do Sétimo Dia ao longo dos primeiros 30 anos de sua vida. José Julino Kalupeteca, este senhor tem um histórico que a Igreja conhece. A Igreja o excluiu do seu rolo no dia 2 de fevereiro de 2001 por questões indecorosas que passou a praticar dentro da Igreja. Responsáveis da União Nordeste e Sudeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Luanda explicam os motivos que estiveram na base da expulsão de José Julino Kalupeteca em fevereiro de 2001. Ele domina a música e canta predominantemente na língua materna, que é o Umbundo. E veja que quando ele começa a atuar, começa a ter nome na arena da igreja, ele envolve-se em escândalo, em questões sexuais. E a Igreja Adventista, nisso, é rigorosa. Ele envolveu-se com uma jovem do próprio grupo musical. E quando a igreja tomou conhecimento disso, nós o removemos do rol da igreja. E desse relacionamento que ele foi tendo, ele teve filhos, resultou em filhos. E não é a primeira vez. Temos aqui também documentos que comprovam que até no Lubango, no ano 2000, claro, não é? Teve uma relação com uma senhora no Lubango, que também resultou em filho. Essas atitudes indecorosas, não é? É um atentado à dignidade e o bom nome da igreja. Foi por essa razão que o senhor Julino Kalupeteca tinha sido expulso no dia 2 de fevereiro de 2001, e de lá para cá, 14 anos, que não é membro adventista do sétimo dia. Oh, mano, coisa que você falaram que ele tem a segunda mulher, fica atento. Eu costumo falar que são quantos filhos? Agora vamos contar. Este é que é o tal primogênito. Vamos? Aham. Falta uma aqui, chamada Dionisa Júlia, é que é a oitava. Esta é que é a própria mãe. Agora eles vêm da Ravariceta Hanene. Agora eu vim da igreja Adventista. Nasci lá. Mas nunca fui de Cristo. Quantos que vieram também da mesma igreja? É quase toda a igreja cristã. Quantos é que vieram da igreja católica? Bendito estes. Da protestante. Ok. De apóstolo. É que da mesma igreja adventista que sai tanto desprezo com a minha sogra, saiu muitos homens. Ainda quem são os homens? As mulheres não. Quantos homens que vieram da igreja adventista? Veja. Agora é as mulheres. Quantas mulheres que vieram da igreja adventista?
Chakota upinde nyenya kulwaba yevyo lusambo tabuli. Nessa altura, José Calupateca destacou-se como famoso e popular cantor gospel na sua igreja, antes da dissidência que procedeu à fundação de sua igreja, Luz do Mundo. Piedoso e rigoroso cumpridor das Sagradas Escrituras, discordou com o que achou serem falsas doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vidas impróprias e exemplos escandalosos de certos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia que confundiam, atormentavam e angustiavam as consciências dos fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia que ansiavam por uma nova esperança na fé e na salvação, e se desmembrou dessa igreja em 2001. Fundou a sua igreja, a que denominou Igreja Cristã Luz do Mundo, cuja doutrina fora atraente e aplaudida pela voz unânime de amigos e inimigos como doutrina salutar, e se regozijaram de reconhecer e aprender no imediato. Segundo ele próprio, José Calupateca, se revogasse sua doutrina, estaria a fortalecer a tirania dos pastores adventistas do sétimo dia, abrindo as portas para flagrantes impiedades que arruinariam a riqueza da cristandade, destruindo a fé cristã e tornando a igreja em consórcio comercial para se ganhar dinheiro no lugar de pregar as virtudes bíblicas. A sede inicial da sua recém-fundada igreja estava para ser fixada em Kakwaku, na província de Luanda, onde fez as primeiras mobilizações e iniciativas de legalização da sua igreja, com conhecimento da então ministra da Cultura. E multidões imensas, provenientes de várias igrejas, aderiram à sua recém-criada igreja, o que despertou ódio e inveja dos pastores adventistas do sétimo dia de Luanda, que não tardaram a desencadear perseguições e incitação à administração do Kakwaku para inviabilizar a legalização da igreja do José Calupateca, bem como expulsá-lo de Luanda. Perseguido pelos pastores adventistas do sétimo dia de Luanda, José Calupateca instalou-se em Benguela, onde fez mobilizações e que multidões imensuráveis aderiram à sua causa, e os pastores adventistas do sétimo dia em Benguela seguiram os passos de Luanda, incitaram as autoridades provinciais de Benguela, e estes prenderam José Calupateca sem causa formal, nem crime provado. A pressão popular dos seus fiéis fez com que o governo de Benguela recuasse nas suas posições e soltasse José Calupateca. Foi neste ambiente que José Calupateca entendeu regressar à sua terra natal, que é a província do Ambo, e escolheu a montanha do Sume para servir do espaço de pregação como sede da sua igreja, por ser a terra onde ele próprio nasceu, e convenceu-se que aquela parcela era sua dádiva paterna dos seus antepassados e de Deus. E aí reivindica a sua posse consuetudinária nos termos da lei do direito costumeiro. Continuou a fazer suas mobilizações por meio da pregação vibrante e canção que elevam as almas com vida humilde e abnegação nas províncias do Ambo, Bié, Huila, Namibe, Luanda, Benguela, até que se expandiu sua igreja em 13 províncias de Angola. As multidões de membros provenientes de várias províncias foram batizadas. Olopandu, Lunene, Lupami, Vieti Wariga Koko, Yasuku Yorosuku. Pausuku Mwe. Ulava. Ulava. Olesuka kutimba ukayenguko kwangu. Sikwete wali chimwe chindisanjwisa nda Yesu yangu. Sola
E ficou confirmado o poder de sua palavra profética e o seu carisma humano em mobilizar gentes. Essa igreja, desde que fora fundada pelo servo de Deus, José Julino Kalupeteca, mulheres, homens, crianças, velhos, que se consideravam filhos do pecado, encontraram nessa igreja a verdade que buscavam há tanto tempo. Suas bocas transbordaram de alegria, seus corações exultaram de júbilo, como fruto da pregação do servo de Deus, José Julino Kalupeteca. José Kalupeteca dedicou-se a pregar a verdade, a atrair os cristãos para o caminho da retidão, da pureza e da salvação com coragem, perspicácia, sapiência luminosa, com a força e inspiração divina que recebera como graça de Deus onipotente. Muitas pessoas vieram acreditar neste caminho, considerado o caminho da fé certa e da salvação garantida. Dedicaram-se assídua e persistente a aprender a boa nova da salvação. Os que andavam na escuridão consideram-se iluminados pela graça de Deus por intermédio da sábia pregação e vivência exemplar do próprio servo de Deus, José Kalupeteca. Multidões imensuráveis que acreditaram na Igreja Cristã Luz do Mundo, chamados por Deus, subiram para a Montanha do Sume, na província do Ambo, no município de Acala, na aldeia do quilômetro 25, para respirarem o ar da paz e da salvação. A Montanha do Sume jamais servira aos interesses deste mundo, mas fora escolhida pelo servo de Deus, José Kalupeteca, primeiro, por ser a terra recebida como dádiva paterna de Deus pelos seus antepassados, onde reivindica seus direitos naturais de pertença anterior ao Estado por ser natural. O espaçoso lugar era bastante para acomodar milhares de fiéis da Igreja Cristã e visitantes oriundos de todos os azimutas de Angola. Segundo, porque estava num silêncio propício à contemplação e meditação da palavra de Deus, longe dos ruídos perturbadores próprios das cidades grandes. A Montanha do Sume é definida como a sala de aprendizagem da palavra de Deus, onde se pode peregrinar periodicamente, como acontece com outras igrejas que têm seus lugares definidos como sede de orações. Por exemplo, em Luanda, a Igreja Católica peregrina na Moshima e o Estado investe carinho e amor sem discriminação. Outras igrejas são apoiadas pelo governo para erguerem templos abobadados e realizam cultos onde quer que estejam e não são perseguidos, presos, pilhados e mortos, o que fere o princípio da não discriminação e acesso igual aos direitos fundamentais. A partir do ano de 2012, os crentes da Igreja Cristã Luz do Mundo começaram a ser perseguidos, torturados, mortos, seus bens pilhados na Huila, em Benguela, no Bié, etc. Assim, a Montanha do Sume passa a exercer a função de centro de acolhimento dos refugiados e deslocados internos devido a estas perseguições movidas pelas administrações locais e executadas pela polícia. Assim, a montanha que antes era o lugar de aprendizagem da palavra de Deus passou a acumular funções de refúgio, assentamento e solidariedade com os refugiados e despojados das províncias da Huila, municípios do Cuvango e Chipindo, em Benguela, no município do Balombo, no Bié, nos municípios do Cunhinga, Andulo, Nhareia e em outras localidades onde não havia sossego. As crianças, os deficientes físicos, os idosos, as mulheres, homens, perseguidos, escorraçados pelo governo de suas casas por professarem a fé nesta Igreja Cristã Luz do Mundo, as pessoas presas por lerem e aprenderem a palavra de Deus à luz dessa igreja. Então o servo de Deus, José Julino Kalupeteca,
juntamente com centenas de cristãos voluntários, desbravaram a terra, abriram represas para regar as plantas. Com as contribuições dos fiéis da igreja, compraram meios e máquinas para garantir os meios de vida e alimentos sustentáveis. Assim, nenhum cristão passava qualquer tipo de privação de bens. A montanha do Sume veio a se tornar em pouco tempo num lugar de alegria, sacietude e plena satisfação. Os celeiros, abarrotados de grãos alimentícios, as lavras extensas, abundantes de colheitas, os meios rolantes, formigavam no Sume como plena felicidade. No meio desse usufruto, era possível viver a piedade e buscar a compaixão e benignidade de Deus misericordioso. O êxito do crescimento provocou reações de choques aos pastores adventistas do sétimo dia, e para travar a onda de dissidência dos membros, que em multidões se convertiam para a nova igreja do José Calupeteca, optaram por recorrer aos agentes da polícia, agentes de investigação criminal e agentes das Forças Armadas angolanas, que são fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porém detentores de cargos nas instituições do Estado, para que, abusando do seu poder público, perseguissem José Calupeteca, materializando, célere, a conspiração, manipulando o governo, a fim de que este olhasse com suspeita o pastor José Calupeteca. Os pastores adventistas do sétimo dia criaram um grupo de conspiração liderado pelos seus membros, jovens dinâmicos, que inicialmente entraram como infiltrados para a Igreja Luz do Mundo, fundada pelo José Calupeteca. Como membros disfarçados, organizaram a conspiração por dentro e depois voltaram para a Igreja Adventista do Sétimo Dia como dissidentes calupetequistas. Esse grupo chama-se Grupo Resgate. Aqui está o irmão Antônio Mário. Antônio Mário. Sim. Antônio Mário. É da igreja Belém Fátima. Belém Fátima, Uambo. Uambo. Obrigado. Aqui é o irmão Henrique Chitema. Henrique Chitema. O irmão Henrique Chitema é natural do Uambo. Assim, sou natural do Uambo, da comuna da Calima. Obrigado. Irmão é adventista ou... Sim, sou adventista do sétimo dia, pertenço no distrito das Cacilhas, especialmente na igreja de Belém Fátima. Obrigado, muito obrigado. O irmão? Eu chamo Antônio Capitia. Antônio Capitia. Aqui é o Ernesto Bondoso. Bondoso, irmão é bondoso mesmo, verdade? Sim, sou mesmo. O nome? Eu sou o Lucas dos Santos. Pode sentar, meus irmãos. Uma salva de palmas.
cada passo de conspiração, os pastores adventistas do sétimo dia filmaram e produziram um vídeo colocando ao público, e aí o Fordô teve acesso, e que no interesse da justiça e da advocacia filantrópica, as partes esclarecedoras se juntou aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia solidariza-se em primeira instância com as famílias das vítimas e em especial com o Comando-Geral da Polícia Nacional. Queremos expressar os nossos sentimentos de pesar e dizer que contem sempre com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Doravante, pedimos à imprensa e às autoridades para que separem as águas e não confundir seita e Igreja Adventista. Porque ele também dizia que ele tem um partido político que tinha coligação com ele para... Ok. Ele também tinha contato com o partido, não vou dizer porque eu sou partidário, pela função que exerce. Ele entrou em contato com um partido em que garantiam-lhe ajuda para montar uma rádio no Sume. Este partido, os cristãos estão aqui sabem melhor. Porque este partido, se eu fizer menção, vai ser polêmico. No entanto, melhor não dizer. Está bem? Não. Eu vou pedir. Pastor, posso falar? Não. Posso? Testar. E o governo é sério. O governo está a ver. Está a ver o que está a fazer esse camarada. Agora veremos. Desta vez, veremos. Este grupo Resgate é o braço forte dos pastores adventistas do sétimo dia, com a missão expressa de usar todos os meios para resgatar os membros em que milhares se convertiam para a nova igreja. Foram eles o motor de arranque de ódio, inveja, calúnia e conspiração. Manipularam o governo, diabolizaram Calupeteca e o governo deu-lhes ouvido e conduziram a polícia até a tragédia do Monte Sume no dia 16 de abril de 2015. Por favor, rapidamente pedimos, irmãos, pertencentes ao grupo de resgate, a vossa presença é indispensável. O pastor vai estar onde? O pastor já foi lá. Pastor Damaso e o pastor... Papai Rique, Jubama, pastor Damaso, papai Rique. Abali chimwe bana, ito chimwalo chimwe chikasikulo kaluyabilile na papai profeto. Kusobola kweta bali Calupeteca ame ndikweteli ulu yacho ndokusaku echinaye talo kwa partido yokufetika echimwelo nguki awo abaya lembibe ya leko kono mwisichi wako siya cholo ndakabikasi kwa ulima hawabikulihini twashokuchisa kuli mwendoto omwatavo voshe chivaso kufetika lechitalitepa enene mwelengo pakuluso machi chikono mwisichi waechi ame erike chitemu ame ndukwela boko wegetegele pantu bali usefi yopulisa wabangulako mwe byose byataba hatulilangula ngwandio wolei porque twakolela kuti uli maulo chitaba kuti upwa osumi ateo sijate toko manuosha te batundako tuseka Lupeteka otiukila vekongelo tukutambula ndachina wakala leo simbu ochokale bobimuka yabana bakamukwabo basala bekongelo ame ngaselo kubangula ndeti yowole ame ndakukuni hamwe pe dundebe webi byosi twayeba kusefi yopulisha akuti atulibangula ndishirepitila bali osumi hate ya sandoka ole kukasela kukundila bonduko yasu wase kundila bonduko ya satana guvernu monda kachikulihile bachikuli amwe eto tufendela suku yochili akalu walanda
akalu ana walanda kolombongo omanuanda lokunena yatunda kolonepa kumwe kwingine tukwete esungalia swapa governo watungarandila okati tuna posi akalu akatambwiwa porque akuti limwe teko vine vikapala yakalu ate atiukila ate pa wanda komanu vana watravele kumosi ovendosala pola limosi ndakusala chosi changarandiliwa eci ndukupopya ndeti neo kwete ume ko tribunal kuti njuwisi ndukuchisabwila mweyevelela ove unjuseka Lupeteka neo kwete ngandiyove kuti otravavo tribunal mulovo wa mbu amendalinga erike chitemu ndukuchipopya mwepe la umuka kutundila ulunda purikove uchiminyo akalunga akatepiwa mwepokati opopo chikasulila kwenje koko kwambia lyowele kwapangako chimwe owele ekongelo lya yoboka ekongelo lyobongola lya yoboka kwenda dia nove yacho ocho tuyo kwenda kusumi omokwala wapopiwa ondaka kuti guvernador yokwambu akuti kundipa yama otuma karu ya tutakomanu kariya nyocho simbuka tuandeleko dia nove yacho dia nindise ale dia nindiyoitu yonsa ya pitandoto okwale tuakala okukulinza twala mana mwechiwa wakwetu etutwangeti kwa makongo kamwe omwakuti njajatete pokaludi yabili yabali komunda yatatu owele twandele toke pomwiyu kwenje twafilima bosi bakasiro kwemba owela twachiliye yaliyeyo lyetu kunguvernu lyapita motwalengeti neba kwa guvernu echi angululu echi ocho mochimbo cho baso omano balanga mo kwimbo owela kucha kuti ingumba olikokera bofeka yole dia nove yosanyino okuyapo quinta-feira olio eteke lyakala lyesulilo lyupange wa Lupeteka. O governo, ao longo destes anos, apenas limitou-se a ouvir os rumores e intrigas sobre José Lupeteka e sua igreja através das informações unilaterais do Grupo Resgate dos Pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem o contraditório. José Lupeteka fora ignorado totalmente pelo governo. Das poucas vezes que teve contacto com as autoridades, estes visitaram para espionagem, especulação e provocação, simulando promessas de cooperação e parceria, quando na verdade era tudo falso. Não, qualquer banco empresta. Quando isso acontece, o banco empresta. $6 mil, $5 mil, aqui são 500 mil kwanzas. O banco empresta. É só organizar isso, ver qual é a prioridade primeiro. É trator ou é uma motobomba com as pessoas? Eles dão já tuba de toda. Mas dão 6 metros, então 6 às pessoas. Agora, só que vamos ver quanto é. Mas isso não passa de 400 mil. Não. Tem outro maior. Alingalia kuti vapita kolonene okusulisa